boa tarde. Meu nome é Rafaela, eu frequento a paróquia São José de Anchieta, lá no bairro São José de Anchieta, é a paróquia do IVE, né? Aqui vocês têm a graça de terem as irmãs do IVE, então eu frequento lá. E fui convidada pela Madalena para falar sobre os milagres eucarísticos. Gente, esse é um tema, assim, eu estava até falando com eles, tem muita coisa, é um tema muito rico, né? Então, se vocês tiverem dúvidas também, vão anotando aí, porque depois a gente pode esclarecer, porque tem muita coisa para falar. Então, eu vou iniciar... a palestra falando um pouco sobre a Eucaristia, né? O que é a Eucaristia? Assim, como católicos, todo mundo, a gente pensa que todo mundo entende de fato e o que é a Eucaristia, mas, infelizmente, muita gente não sabe, né? Tem gente até que não sabe que Jesus está na Eucaristia, né? Que Jesus que após a consagração da hóstia se transforma verdadeiramente no corpo e no sangue de Cristo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Eucaristia para vocês e logo depois a gente começa a falar propriamente dos milagres eucarísticos. Então, a Eucaristia é o próprio sacrifício do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Que ele instituiu para perpetuar pelos séculos, né? Lá na quinta-feira, toda quinta-feira santa, a gente relembra a instituição da Eucaristia, quando ele, na Santa Ceia, na última ceia, fala aos apóstolos: tomai e comei o meu corpo, fazei isto em memória de mim, né? Em memória, para todos os séculos, por todos os séculos, até o seu retorno. É o sacrifício da cruz. Então, assim, Jesus Cristo já estava antecipando o sacrifício da cruz. Ele estava se dando ali no pão, né? E, mais tarde, ele morreria, de fato, na cruz por nós, confiando, assim, à sua igreja o memorial de sua morte e ressurreição. É o sinal da unidade, o vínculo da caridade, o banquete pascual, no qual se recebe Cristo. A alma é coberta de graça e é dado o penhor da vida eterna. Olha que lindo, gente. Ao recebermos a Eucaristia, a nossa alma se enche de graça, né? Tem um santo que fala que, quando nós comungamos, os anjos acampam ao nosso redor em adoração. Olha que é magnífico isso. Imagina que toda vez que a gente recebe a Sagrada Eucaristia, anjos acampam ao nosso redor em adoração a Jesus Cristo. Isso é tremendo. Por isso que São Francisco de Assis dizia que, se ele visse um anjo e um padre, que São Francisco de Assis não era padre, ele não quis se tornar um padre, ele beijaria a mão do padre, porque o padre poderia trazer Jesus Cristo na hóstia consagrada, o anjo não. É lindíssimo, porque, né, a dignidade do sacerdote, que é o único que pode nos trazer Jesus na hóstia consagrada. Então, o que o Catecismo da Igreja diz? O Catecismo diz: é a fonte e o ápice de toda a vida cristã, né? Tudo, a missa, na hora da consagração, o sacrifício de Cristo é o ápice da vida cristã, né? A nossa semana, ela gira em torno disso, né? De quem, infelizmente, tem pessoas que só podem ir à missa aos domingos, mas, assim, então, é o encontro mais esperado da semana, né? É o momento mais importante da semana, porque ali se faz verdadeiramente presente o corpo e o sangue de Cristo. Não é uma metáfora, não é uma encenação, não é, talvez esteja, não é nada disso, não é um pão, não é um simples pão, apesar de parecer, né? Não é um simples pão, é verdadeiramente Jesus Cristo. E o Catecismo diz mais, que todos os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Escritura e a ela se ordenam. Então, todos os outros sacramentos, o sacramento do batismo, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, o sacramento do crisma, da primeira comunhão,
tudo isso se ordena para a Sagrada Eucaristia, porque ela é o centro da nossa vida, ela é o centro da vida do católico. Pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja. Olha isso, gente. Todo o bem espiritual da Igreja está contido na hóstia consagrada. Já pararam para imaginar? A Igreja tem 2000 anos. Se a gente, quando começa a ler e estudar, a riqueza espiritual da Igreja é enorme. A gente pode passar a vida toda que, às vezes, a gente não consegue chegar a 1/3 da riqueza espiritual da Igreja. Né? É só ver São Tomás de Aquino, que escreveu, que é um doutor da Igreja, que até hoje é estudado no direito, na filosofia, que, inteligentíssimo, escreveu a Suma Teológica, que é algo muito difícil de compreender. Todo mundo que lê a Suma Teológica fala que é muito difícil, que às vezes tem uma dificuldade enorme de compreender aquilo que São Tomás está falando. E a Suma Teológica não foi terminada por um simples motivo. São Tomás teve a visão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele teve a visão de Nosso Senhor. E ele parou de escrever, porque ele disse o seguinte, que nada que ele escrevesse conseguiria chegar aos pés da visão que ele teve de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vocês imaginam essa riqueza espiritual da Igreja. Ela está toda contida na Eucaristia. A saber, o próprio Cristo, porque é o próprio Cristo que está ali. Né? Nossa Páscoa. Então, a Eucaristia é excelência. Ela é o sacramento mais perfeito. Ela é o sacramento do sacramento. Né? Pois, apesar das maravilhas que os outros sacramentos produzem, e produz, né? Quem aqui, quantas vezes recorreu ao sacramento da reconciliação? Que chegou lá no confessionário com a alma, né, imunda de pecado, pesada, com aquela desesperança, e saiu dali renovado, né, de alma limpa, né, com uma esperança renovada. A mesma coisa, o sacramento da ordem. Né, o sacramento da ordem, olha que maravilha. O sacerdote ter o poder, né, de transformar o pão e o vinho em corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. O sacramento do matrimônio, que produz, né, que daí vem as famílias, a santificação do mundo. Então, todos os outros sacramentos que são extremamente importantes, mas a Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, porque todos os outros têm com a finalidade a Eucaristia. Todos os sacramentos, são instrumentos usados por Deus para nos dar a sua graça. Contudo, na Sagrada Eucaristia, não temos um instrumento que comunica a graça divina. Ela é a própria graça divina. Olha, a confissão nos comunica, né, a misericórdia de Deus, né, o amor de Deus de nos perdoar infinitamente. Quantas vezes você se aproximar do sacramento da confissão, verdadeiramente arrependido? Se for 1000 vezes Deus vai te perdoar. Ele te comunica, né, a graça de Deus. O sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, o crisma, o batismo, que nos torna filhos de Deus, porque todos eles nos comunicam a graça divina. Mas o sacramento da Eucaristia, a Eucaristia é o próprio autor da graça. Né? Então, nós comungamos o próprio autor da graça. Jesus Cristo, real e verdadeiramente presente, faz-se alimento para nós. Né? Depois de tudo, de ter morrido na cruz, de ter passado pela paixão, quem aqui já assistiu o filme, né, da Paixão de Cristo? Que aquilo ali, gente, não foi nem 1/3 do que Jesus Cristo sofreu. Porque ele sofreu tanto que, se o Mel Gibson colocasse verdadeiramente os sofrimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo naquele filme, seria impossível de suportar ver tamanho foi o sofrimento de Nosso Senhor. Nosso Senhor ficou desfigurado. Né? Vocês conseguem ver no filme que na ponta do chicote tinha um negocinho para arrancar a pele. Então, toda vez que batia, ela arrancava a pele. Né? E foram várias e várias vezes. Então, depois de tudo isso, de ter passado pela paixão, de ter morrido numa cruz, de ressuscitar, Jesus se fez tão pequeno que ele está no sacrário.
por amor a nós. Né? E muitas vezes a gente não tem consciência desse amor de Deus por nós, não tem consciência de que ali é a presença real de nosso Senhor. Quantas vezes a gente vai comungar, ou a gente, né, não se prepara adequadamente? Eu digo assim, não é adequadamente só no sentido de estar em estado de graça, de ter se confessado, mas adequadamente durante a missa, com a intenção, com que intenção você vem para a missa? Né? Às vezes a nossa cabeça está longe, a gente não está verdadeiramente em adoração. Então, isso se torna muito corriqueiro e a gente esquece que é Jesus que está ali. Né? Então, a Eucaristia, portanto, é o sacramento que contém, sob as formas de pão e de vinho, verdadeiramente, realmente e substancialmente presente o corpo, o sangue, a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, para alimento das nossas almas. Gente, Jesus não está metade na hóstia, metade no vinho. Ele está completamente presente na hóstia e completamente presente no vinho. Se uma partícula de hóstia cai no chão, é Jesus Cristo inteiro que está no chão. Se uma gota do vinho cai no chão, é Jesus Cristo inteiro que está no chão. Ele não está parte, não é parcial, não é desmembrado, ele está verdadeiramente ali, totalmente, em todas as partículas. Isso é muito importante que a gente tenha esse entendimento e esse conhecimento para que a gente possa tratar dignamente a hóstia consagrada. Né? Muitas vezes assim, a gente um pedacinho de Jesus é Jesus Cristo inteiro, não é um pedaço de Jesus. E mesmo se fosse só um pedaço, é Jesus Cristo inteiro que está ali, tanto no sangue quanto no vinho. Mas não tem aparência, não. Né? Por isso que a gente chama transubstanciação. Muda-se a substância, mas o acidente, que é o pão e o vinho, o acidental não muda, mas muda a substância. Quando o padre consagra a hóstia e o vinho na missa, ele muda a substância. Muda, é como se, é uma coisa espiritual, né? É como se abrisse uma janela no tempo e nós fôssemos colocados diante do Calvário de Cristo. É muito forte. Então, a gente precisa ter muito cuidado e muito respeito com a Eucaristia. A Eucaristia realiza a comunhão de vida em Deus e a unidade do povo de Deus, pelas quais a Igreja é ela mesma. Então, a Eucaristia é o clímax, tanto da ação pela qual, em Cristo, Deus santifica o mundo, como o culto que no Espírito Santo os homens prestam a Cristo e por ele ao Pai. Então, as duas coisas. Deus santifica o mundo por Cristo através da Eucaristia e nós cultuamos a Deus pelo Espírito Santo, né? Através do Espírito Santo, os homens prestam culto a Cristo, ou seja, prestam culto a Cristo e a Deus. Né? Então, é o clímax, ela junta tudo isso. Né? Olha o poder disso, é a união do céu e da terra. Quando a gente está na Vigília Pascual, qual que é a música que a gente canta? Né? Ó noite de alegria verdadeira, que une o céu e a terra inteira. Não é isso que a gente canta na ressurreição de Cristo? Na Vigília Pascual, esse é um dos hinos da vigília, que é uma noite de alegria verdadeira. Então, a Eucaristia é a união do céu e da terra. Pela celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. A Eucaristia é o resumo da nossa fé. Gente, é o sacramento central, é o que de mais importante nós temos na Igreja. É a Eucaristia, é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhuma outra igreja, em nenhuma outra seita, em nenhuma outra religião, você vai encontrar isso. É o próprio Deus que se dá, por amor, porque o amor dele não acabou só na morte e na ressurreição, continua pelos séculos vivo e real. Isso é um tesouro, é um presente de Deus para nós. E a gente, muitas vezes, não trata isso dignamente. Olha lá, o que eu acabei de falar, que é o clímax, tanto pela ação que Cristo,
né, que está no Cristo e Deus santifica o mundo, quanto, né, nós, no Espírito Santo, prestamos culto a Cristo e ao Pai. E o que os santos... Eu peguei só algumas frases, tá, gente? Porque a riqueza dos santos falando sobre a Eucaristia é infinita. Então, eu só peguei algumas frases. O que os santos falam da Sagrada Eucaristia? São João Maria Vianney, vocês conhecem, né? São João Maria Vianney. Ele é o patrono dos padres, né? São curadars. Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Gente, olha isso. Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor num coração humano. Porque Deus é totalmente amor. E Ele está ali, né? Você imagina Deus se submeter, Jesus Cristo se submeter, a ficar ali no sacrário, às vezes abandonado, às vezes ninguém vai lá visitar, por amor à humanidade, por amor a nós. Né? Muitas vezes ele é colocado das piores formas possíveis, sem nenhum zelo, sem nenhum cuidado, e ele permanece ali. Santo Agostinho: não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos, mas é Jesus Cristo que nos transforma nele. Né? Porque quando a gente come os outros alimentos, eles transformam o nosso organismo, né? Para atender às necessidades do nosso organismo. Aqui é diferente, é Jesus Cristo que nos transforma nele. Né? Sendo Deus onipotente, não pôde dar mais. Sendo Deus sapientíssimo, não soube dar mais. E sendo riquíssimo, não teve mais que dar, não teve o que mais dar. Olha isso, né? Não tem mais nada, ele já se deu por completo, ele está ali por completo. Deus não pode dar mais nada além daquilo que ele já deu, ele está ali completamente, por amor. Eu não coloquei aqui, mas tem um outro santo que diz o seguinte: quer ter muitas graças, visite frequentemente o Santíssimo. Né? Quer ter poucas graças, visite poucas vezes o Santíssimo. Não quer ter nenhuma graça, nunca visite o Santíssimo, ou raramente visite o Santíssimo. E isso se perdeu muito com essa correria que a gente vive no dia a dia. Quantas pessoas, de fato, fazem adoração a Deus? Se for 5, 10 minutos, 15 minutos, né? Quantas pessoas, assim, vão, de fato, visitar o Santíssimo? O Santíssimo é a fonte da solução de todos os nossos problemas. Não tem nada que você não coloque ali, diante de Deus, no Santíssimo, que não haja solução. Mesmo aquelas coisas que para você pareça impossível, né? Para Deus nada é. Então, assim, a gente não adora a Deus. Eu falo isso porque as igrejas vivem vazias, os sacrários vivem vazios. A gente não adora a Deus. Né? A gente vai reclamar lá no Facebook, a gente liga para o amigo para reclamar, mas a gente não vem e não diz a Deus, e a gente não vem adorar, e a gente não vem agradecer, e a desculpa é que sempre estamos ocupados demais. Então, assim, a gente tem que compreender e entender mesmo que é verdadeiramente Cristo ali, né? Que não é uma representação, é Cristo. São Pio X: a devoção à Eucaristia é a mais nobre de todas as devoções, porque tem o próprio Deus por objeto. É a mais salutar, porque nos dá o próprio autor da graça. É a mais suave, pois suave é o Senhor. Olha isso, se os anjos pudessem sentir inveja, nos invejariam porque podemos comungar. Olha, os anjos estão no céu. Né? Eles louvam a Deus, eles estão em adoração a Deus constantemente. Mas eles não podem comungar a Deus. Nós podemos, eles não podem receber a Deus, nós podemos. E, assim, comparativamente, se a gente fosse comparar, é como, assim, espiritualmente, no mundo espiritual, o anjo fosse uma montanha e a gente uma formiguinha. E o amor de Deus por nós é tão grande, infinitamente maior, que ele se deu para nós numa hóstia consagrada.
Santa Teresa de Ávila, não há meio melhor para se chegar à perfeição. Não percamos tão grande oportunidade para negociar com Deus. Ele não costuma pagar mal a hospedagem se o recebermos bem. Né? Então, assim, verdadeiramente preparado, ninguém nunca está. Né? Assim, se a gente for pensar friamente, ninguém nunca vai estar preparado à altura de receber o próprio Cristo. Né? Mas como você tem ido à comunhão? Né? Como está? Você está em estado de graça? Né? Porque a Bíblia fala o tempo todo para a gente. Deus não habita um local impuro. Quando Moisés lá vai entrar, ele fala, tire as sandálias, pois o lugar que você pisa é um lugar santo. Né? Nossa Senhora, ela teve a graça de não ter o pecado original, né? Por isso que a gente fala, ave cheia de graça, imaculada, porque ela não teve o pecado original, porque como se ela tivesse o pecado original, como ela poderia gerar no seu ventre, que seria um local impuro, nosso Senhor Jesus Cristo? Né? Então, como a gente tem ido a receber a Eucaristia? Com qual disposição interior? Né? Temos cumprido aquilo que a Igreja nos diz que temos que fazer? Que se confessar, principalmente se estiver em pecado mortal, se confessar pelo menos uma vez por ano, eu recomendo de 15 em dias. A Igreja Sábia fala que pelo menos uma vez por ano. Mas de 15 dias, se você quer combater um pecado, não há nada melhor do que confissão, adoração e comunhão. Nada melhor. Né? Que o demônio não tem como mesmo, se você comunga, confessa, adora, faz adoração ao Santíssimo, é muito difícil para ele. Por isso que ele afasta tantas pessoas da confissão. Né? Então, assim, essa é uma reflexão que eu quero deixar para vocês antes de falar propriamente dos milagres eucarísticos. Com qual disposição interior você tem ido à comunhão? É só mais uma etapa na missa? Oba, nossa, já está perto do final, graças a Deus, já está acabando. É só mais uma coisa comum, normal. Eu tenho direito a ir comungar, não importa se eu estou em pecado mortal ou não, não importa se eu fiz a 1 hora de jejum que a Igreja recomenda. Né? Como que a gente tem ido ao encontro de Deus? Então, depois que eu falar sobre todos os milagres, eu vou concluir a respeito disso. Tá? Então, lá, ó. O milagre da mula. Eu acho que esse é um dos milagres mais conhecidos da Igreja, né, gente? Acho que vocês aqui, muita gente já deve ter ouvido falar. É o milagre de Santo Antônio, né? O milagre de Santo Antônio. Olha bem, Santo Antônio estava pregando, fazendo um sermão lá em Toulouse, no sul da França, no ano de 1227. Então, você vê, né, gente? Não é de agora que o povo não acredita na Eucaristia, não. Isso vem lá desde os primórdios da Igreja. E aí, ele estava pregando, e no meio da pregação, o Senhor se levantou. E esse Senhor desafiou Santo Antônio. Gente, Santo Antônio, que é chamado martelo dos hereges, que até hoje tem a língua e as cordas vocais preservadas, de tão bom pregador que ele era, porque ele convertia multidões. Então, você imagina que o sermão dele devia ser bom. Né? A homilia dele devia ser aquela coisa que você nem pisca. E ele estava lá pregando, e o Senhor se levantou e disse para ele, eu não acredito, não concordo, não acho que Jesus Cristo esteja verdadeiramente na hóstia consagrada. Isso aí, para mim, é uma mentira. E disse mais. Né? Aí, Santo Antônio falou com ele, o senhor pode discursar durante horas, o senhor pode, né, não acreditar, mas a verdade é que Jesus Cristo está na hóstia consagrada. E ele não acreditou. E ele não acreditou de forma alguma. E ele fez um desafio a Santo Antônio. Ele disse o seguinte, se Jesus Cristo está verdadeiramente na hóstia, qualquer criatura viva tem que sentir a presença dele.
qualquer criatura viva, não é só o humano, o ser humano. O cachorro, o gato, o burro, qualquer criatura viva tem que sentir a presença de nosso Senhor, se ele sair de verdade, né? E ele falou o seguinte: se a presença é real, então, na próxima missa, eu pegarei a minha mula e vou trazer a minha mula aqui. Se a mula adorar a hóstia consagrada, eu vou acreditar. Se ela não adorar a hóstia consagrada, eu não vou acreditar. Santo Antônio, depois de uma inspiração divina, né, que Deus disse a ele, pode aceitar o desafio. Ele falou, tudo bem. E aí, na próxima missa, né, estava lá todo mundo que geralmente ia na igreja, mais aquela multidão de curiosos, porque queriam saber o que ia acontecer. E aí, esse senhor, o que ele fez, gente? Ele não só levou a mula, ele deixou a mula sem comer durante muitos dias, para que a mula ficasse muito brava. Né? Ele queria mesmo desafiar, e ele queria mostrar que é mentira tudo isso. E ele deixou a mula sem comer. E a mula estava tão brava que nem ele mesmo estava conseguindo controlar a mula. E aí, Santo Antônio, né, sai da igreja com o Santíssimo Sacramento, né, e aí, enquanto ele estava, quando ele para, a mula chega perto e ela se ajoelha. Que é ali, ó, na foto, a mula se ajoelhando. Então, de fato, né, como é o poder, né, de Deus, porque é verdadeiramente Deus, é verdadeiramente nosso Senhor. Então, assim, a mula, ela não só se ajoelhou, como ela se acalmou. Ela não estava atacando mais ninguém. E ela se ajoelhou perante a hóstia consagrada. Esse milagre ele gerou muita admiração nas pessoas, né? Muitas pessoas se converteram por causa disso. Porque muitas pessoas também não acreditavam na presença real de Nosso Senhor. E aí, quando viram que a própria mula, que não, né, óbvio, não tem entendimento nenhum, se ajoelhou diante da hóstia consagrada, eles passaram a acreditar. Assim, é aquilo, né? Feliz aquele que não precisa ver para crer. Né? A gente não precisa de um milagre para ver, para saber que é Nosso Senhor Jesus Cristo que está ali. Mas, em tempos de muita incredulidade, Deus ele pode realizar milagres para provar que é verdadeiramente Nosso Senhor Jesus Cristo que está ali. Então, assim, muitas pessoas se converteram ao catolicismo. O dono da mula, né, esse senhor que desafiou Santo Antônio, reconheceu imediatamente a presença de Cristo, se ajoelhou também e se converteu ao catolicismo após ter pedido perdão por ter sido tão incrédulo, né? Olha como o coração do homem é duro. A incredulidade dele fez com que o Senhor realizasse um milagre para que pudesse provar, né? É igual Santo Tomás, não acredito que é Cristo. Preciso pôr os dedos na chaga de Nosso Senhor para saber que é Nosso Senhor de fato, né? São Tomé, ele não acreditou na ressurreição. Cristo teve que aparecer para ele e falar com ele, põe os dedos nas minhas chagas, para você saber que sou eu mesmo. Né? Mas feliz é aquele que crê sem ver. Né? Um outro milagre é o milagre de Lanciano, que é também um milagre muito, muito famoso. Novamente. Né? Em Lanciano, na Itália, no ano de 700, num mosteiro, entre os monges, havia um que se fazia notar mais pela sua cultura mundana, né, mais pelos seus gostos, pelas coisas do mundo, do que pelas coisas de Deus. Ele era muito vacilante na fé, assim, ele não tinha uma fé firme, né, ele duvidava muito, não era uma pessoa que gostava de seguir as regras, né, tudo aquilo que a igreja pedia, que a própria ordem pedia dele. E ele era perseguido todos os dias pela dúvida se na hóstia realmente era a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, todos os dias ele era consumido por essa dúvida. Agora você vê, ele celebrava a Eucaristia,
e ele duvidava da presença de Nosso Senhor. Então, ele se consumia por essa dúvida. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que a graça divina nunca abandonou esse pobre monge. Porque, apesar das dúvidas dele, ele rezava continuamente para que ele não duvidasse mais da presença real de Nosso Senhor. Apesar de não ser lá muito chegado às coisas, de ter uma, né, de não ser tão certinho e tudo mais, ele rezava. Ele, pelo menos, tinha, né, se apegou à oração e falava: meu Deus, eu quero crer. Ele não cria, mas ele queria. Então, uma certa manhã, ele estava celebrando a missa, né, e, nesse dia, ele estava extremamente atormentado pela dúvida se era a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo ou não. E aí, quando ele falou as palavras da consagração, ele viu o corpo se transformar, a hóstia se transformar em um pedaço de carne e o vinho se transformar em 5 gotas de sangue. Sangue coagulado, né? E 5 gotas de sangue. E ele ficou muito confuso, ficou com muito medo, né? Ele duvidava. E aí Deus mostrou para ele que era verdade. Então, vocês imaginam, né, não é nem desespero que eu falo, mas assim, o temor, né? Como duvidei desse Deus tão grande. E aí Deus mostrou a ele que era verdade. E aí, o que ele fez? Ele ficou, primeiramente, ele teve o temor, depois ele transbordou de alegria e entrou em êxtase, assim, de tão maravilhado que ele ficou. E aí, depois, ele se voltou para as pessoas que estavam na missa e disse: ó bem-aventuradas testemunhas diante de quem, para confundir a minha incredulidade, o santo Deus quis desvendar-se neste santíssimo sacramento e tornar-se visível aos vossos olhos. Vinde, irmãos, e admirai o nosso Deus que se aproximou de nós. Eis aqui a carne e o sangue do nosso Cristo muito amado. Né? Não foi um milagre só para ele, foi um milagre diante de todas as pessoas que estavam na missa naquele dia. Né? Os reconhecimentos eclesiásticos do milagre demoraram muito tempo, e a partir de 1574 ele foi comprovado cientificamente. Né? Aconteceu no ano de 700, e a igreja ela é muito cuidadosa, gente. A igreja ela nunca dá credibilidade a um milagre sem que esse milagre tenha sido comprovado cientificamente. Tá? Isso acontece até no caso de intercessão, das pessoas que são curadas, precisam de uma junta médica. Muitos médicos que não são católicos, médicos que são ateus, eles criam uma junta médica para comprovar que aquela doença não tinha cura, e por intercessão, e foi realmente um milagre, né? Algo que a ciência não pode explicar. Então, em 1574, começou as primeiras provas científicas do milagre de Lanciano. Em 18 de setembro de 1970, os frades lá desse convento, onde aconteceu o milagre, decidiram autorizar novamente exames, testes, né, tanto na carne quanto no sangue, para se certificar ainda mais. Não que precisasse, né, mas como acho que o último teste tinha sido há muitos e muitos anos atrás, eles quiseram, de novo, fazer esse teste com a ciência mais moderna. Então, eles convidaram 2 profissionais de renome e profissionais idôneos, assim, né, profissionais que não iam dar um falso resultado ou qualquer coisa assim. Foram o doutor Odoardo Linoli, que era o chefe de serviço de um hospital lá em Roma, e um professor de anatomia, histologia e patologia da unidade de Siena. Então, esses 2 médicos foram fazer os exames. Então, o que eles acharam? Olha lá. Ó. O que eles acharam? A hóstia que se transformou em carne humana
acrescenta-se que a massa sutil de carne humana que foi retirada das bordas, né, deixando um amplo vazio no centro, é totalmente homogênea. Em outras palavras, não apresenta lesões como as apresentaria se tratasse de um pedaço de carne cortado com uma lâmina. Ou seja, a carne não foi retirada, ela não tem nenhum corte de lâmina, né? Então, se para você retirar uma carne do coração, um tecido do coração, você precisa cortar. No pedaço, na carne do milagre de Lanciano, né, não tem nenhum tipo de lâmina, não tem corte, né? A primeira coisa, isso por si só é um milagre. Como é que você tira um pedaço de alguém, de algum tecido, sem cortar? Não tem como. Quanto ao sangue, trata-se de genuíno sangue humano, mas o grupo sanguíneo A, a qual pertencem os vestígios de sangue, o sangue contido na carne e o sangue do cálice revelam tratar-se sempre do mesmo sangue do grupo AB, que é um grupo que pelo que eles falam, é o tipo sanguíneo comum aos judeus. Tá? É o tipo sanguíneo comum aos judeus. Este também é o grupo sanguíneo que o professor Pierluigi, da Universidade de Turim, identificou no Santo Sudário, ou seja, o mesmo tipo de sangue do milagre de Lanciano foi identificado no Santo Sudário. Né? Qual é a probabilidade disso, se não fosse realmente milagres? Né? Então, é o mesmo tipo sanguíneo. E, no exame de sangue que eles fizeram, eles observaram o seguinte, que as proteínas encontradas naquele sangue são proteínas de sangue de uma pessoa viva. Né? Quando eles fizeram o teste apresentava proteínas que se encontram no sangue de pessoas vivas. E aquele sangue está lá desde o ano de 700. Como pode isso? Né? E, gente, isso é ciência moderna. Né? Isso foram há poucos anos atrás. Então, e apesar da sua antiguidade, a carne e o sangue se apresentam com uma estrutura de base intacta e sem sinais de alterações substanciais. E isso é outra coisa incrível, porque, como vocês viram nas fotos, essas são as fotos de Lanciano mesmo. Ali é o cálice com sangue, e ali é a hóstia. Então, elas não estão conservadas em nenhum tipo de recipiente especial, não há nada, nenhum tipo de química que foi colocado para preservação nem da carne, nem do sangue. E, apesar dos muitos anos, dos muitos séculos que já se passaram, as carnes, isso continua intacto. Não há nenhum sinal de apodrecimento, de nada. Então, mais uma prova do milagre, porque ele não perdeu as suas características, apesar de muitos e muitos anos. Né? Ele está... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui onde que ele está exposto. Em qual igreja? Não, aqui não tem. Então, é o seguinte... O que Lanciano quer nos dizer? É verdadeiramente carne e é verdadeiramente sangue humano. E não se alterou a composição, apesar dos muitos séculos que se passaram. E é carne do coração humano, né? Do coração trespassado de Nosso Senhor, que foi por onde jorrou a água e o sangue na cruz. Então, mais uma vez, pela incredulidade do homem, Deus permitiu um milagre. O terceiro milagre, não sei se vocês também já ouviram falar, foi esse milagre que deu origem à festa de Corpus Christi. Né? Lá em Orvieto e Bolsena, na Itália, no ano de 1263. Jesus Cristo já tinha pedido a Santa Juliana, né, que era uma monja, a instituir a festa do corpo de Cristo, desde 1258. Ele tinha pedido a essa monja
a introdução da festa no calendário litúrgico da igreja, né? Aí, o que aconteceu? Aconteceu que o padre Pedro de Braga, ao celebrar uma Santa Missa em Bolsena, foi surpreendido pelo milagre durante a consagração da hóstia. Da hóstia consagrada caíram gotas de sangue sobre o corporal, que é aquele ali que está exposto lá, até hoje na igreja. Até hoje está em exposição na belíssima Catedral de Orviedo. E aí, o que aconteceu? O Papa Urbano IV, né, ele residia em Orviedo na época, e ordenou ao bispo local levar as relíquias de Bolsena à cidade onde habitava. O sumo pontífice, então, emitiu a bula... Ai, gente, eu não sei latim. Transituros de Mundo, né, que é a bula que instituiu a festa de Corpus Christi, em 1264. Então, ele disse que, na quinta-feira após a oitava de Pentecostes, fosse celebrada a festa em honra do corpo de Nosso Senhor. E São Tomás de Aquino, como muitos de vocês sabem, foi o encarregado a compor o hino, né, dessa festa. E até hoje, em 1290, foi construída a Catedral de Orviedo, chamada de Lírio das Catedrais. Eu não sei se eu consigo colocar a foto dela aqui. Não. Depois vocês procurem na internet. É uma catedral lindíssima. Por isso que ela é chamada de Lírios das Catedrais. Então, continuando aqui, né, sobre os milagres. Eu estou voltando, na verdade, né, gente? O outro milagre aconteceu em Ferrara, também na Itália. Aconteceu esse milagre na Basílica de Santa Maria em Vado, no século XIII. Né? Propagava-se com perigo à fé católica a heresia de Berengário de Tours, que negava a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né, gente? Então, olha aí, tem um padrão, né? Os milagres aí vão acontecendo ou pela incredulidade das pessoas e depois vocês vão ver também, ou por profanação à hóstia consagrada. Né? Então, assim, Jesus Cristo, Deus sempre se manifesta nesses momentos, ou momentos de muita incredulidade e de perigo para a fé, ou em momentos de profanação da Eucaristia. Então, ele negava, né? Então, assim, era uma heresia que negava a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o padre Pedro e mais 3 sacerdotes, né, celebravam a missa, Santa Missa de Páscoa. No momento de partir o pão consagrado, a hóstia se transformou em carne, da qual saiu um fluxo de sangue que atingiu a parte superior do altar. Essas marcas, elas são visíveis ainda hoje, tá, gente? Se alguém algum dia tiver a graça de visitar esse local e poder ir nessa basílica, até hoje essas marcas de sangue são visíveis. Eu não consegui encontrar foto na internet em relação a esse milagre. Eu procurei, mas infelizmente eu não consegui encontrar. Então, há documentos na igreja que narram o fato. Né? Tem um documento do cardeal Migliatori, de 1404, a bula de Eugênio IV, de 1442, cujo original foi encontrado em Roma em 1975. Né? Então, essa bula papal foi encontrada em Roma agora na década de 70. Mas a descoberta mais importante a respeito desse milagre aconteceu em Londres, em 1981, quando foi encontrado um documento de 1197, ou seja, só alguns anos depois do milagre, narrando o fato. Então, assim, há documentos, né, de períodos bem próximos que narram esse milagre, e ainda hoje é possível ver as marcas de sangue que jorraram da hóstia consagrada. Um outro milagre que continua até os dias de hoje é o milagre na Basílica de São Francisco de Assis, em Sena, na pátria de Santa Catarina de Sena. Né?
Durante a noite de 14 para 15 de março de 1730, 223 hóstias consagradas foram jogadas no chão, né? Um ladrão roubou o cibório de prata onde elas estavam, que era o cálice onde elas estavam, né? Ele roubou o cálice e espalhou as hóstias pelo chão. 2 dias depois, as hóstias foram achadas em uma caixa de esmolas, misturadas com dinheiro. Elas foram higienizadas e guardadas na Basílica de São Francisco. Ninguém as consumiu. E logo o milagre aconteceu. Por quê? Passou-se o tempo, né, e elas não estragaram. As hóstias não se deterioraram. O que é um grande milagre, porque elas foram guardadas no recipiente, mas elas não teve nada para conservá-las, e elas mesmo assim não teve mofo, nada. Essas hóstias continuam da mesma forma até hoje. É possível de ver as hóstias consagradas, que estão lá desde 1730 até os dias atuais. Ele é um milagre constante, né? As hóstias não mudaram de formato, elas não apodreceram, não mofaram, nada disso. A partir de 1914, foram feitos exames químicos que comprovaram pão em perfeito estado de conservação. Então, vocês veem, o milagre aconteceu em 1730, em 1914, eles começaram, né, a fazer testes nas hóstias e elas estão em perfeito estado de conservação. Só um minuto. Em 14 de abril de 1780, o superior-geral da Ordem Franciscana, ele consumiu uma das hóstias e ele comprovou que ela estava fresca e incorrupta, né? Olha só, em 1780, o milagre aconteceu em 1730, 50 anos depois. O arcebispo de Siena, em 1789, guardou algumas hóstias não consagradas numa caixa, da mesma forma que essas hóstias que tinham sido espalhadas pelo chão foram guardadas. Após 10 anos, uma comissão de cientistas escolhidos especialmente para estudar o caso abriu a caixa e só encontrou vermes e fragmentos putrefados. Então, olha só, as hóstias que não foram consagradas, que o arcebispo de Siena guardou em 1789, 10 anos depois, estavam podres e a caixa cheia de verme. As hóstias consagradas que foram espalhadas pelo chão em 1730, até hoje, continuam em perfeito estado de conservação. Aquela foto ali do lado é a foto das hóstias consagradas que está em exposição na Basílica de São Francisco de Assis. E essas hóstias, elas foram submetidas a vários testes, tá, gente? Em 1850, 1914. Em 1914, foi o Papa São Pio X, que autorizou um exame no qual participaram numerosos professores de bromatologia, higiene, química e farmacêutica. E os cientistas concluíram que as hóstias foram preparadas sem nenhuma precaução científica e que haviam sido guardadas em condições comuns, fatores que deveriam tê-las levado a se deteriorarem naturalmente. Porém, elas estavam em tão bom estado que podiam ser consumidas 184 anos depois do milagre. E elas continuam. Elas continuam. Em 1922, foram realizadas novas análises, por ocasião da transferência das hóstias para um cilindro de cristal, né? Na presença do cardeal da cidade e do arcebispo de Siena. Os resultados foram os mesmos. Ainda houve novas análises em 1950 e 1951. Em 5 de agosto de 1951, 5 dias antes da festa do milagre, o tabernáculo foi alvo de um novo atentado. Dessa vez com um objetivo bem definido: acabar com as hóstias conservadas de modo sobrenatural. Os profanadores subtraíram o relicário de ouro e espalharam as partículas do milagre pelo chão da capela. Gente, é assim, né? É demoníaco isso.
Está lá há quase 200 anos, as pessoas roubam aquilo para que o milagre deixe de acontecer, né? Para que profane, de fato, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, o dano foi nulo, e menos de um ano depois foram expostas novamente no novo relicário especial, onde hoje podem ser adoradas. Durante uma visita pastoral efetuada à cidade de Siena, em 14 de setembro de 1980, João Paulo II disse, diante das prodigiosas hóstias, é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, essas hóstias permanecem na capela Piccolomini durante os meses de verão e na capela Martinozzi nos meses de inverno. Então, assim, é um milagre que ainda hoje pode ser visto. O milagre de 1730 é um milagre, né, que atual, porque elas continuam lá e elas não se deterioraram. O milagre eucarístico de Santarém, aquela também é a foto do milagre, tá? Aconteceu em 16 de fevereiro de 1247. Santarém fica a 65 quilômetros de Lisboa. Então, aqui é um caso sério de profanação, né? O caso anterior, do milagre anterior, também. As hóstias foram profanadas ao serem jogadas ao chão. Não sei, né, não há relatos disso, se havia a intenção de profanar mesmo as hóstias. Né? Ou foi só porque não ligou, o ladrão queria era roubar mesmo o cálice, não estava nem aí para as hóstias. Mas, nesse caso aqui, é mais sério, porque a pessoa tinha intenção real de profanar a Eucaristia. E olha como é engraçado. Muitas vezes, né, como foi provado aqui com os outros milagres, nós, católicos, não acreditamos na presença real de Nosso Senhor. Nesse caso aqui, tinha uma mulher chamada Elvira, e ela era casada com Pero Moniz. E ela sofria muito com a infidelidade do marido dela. Apesar da infidelidade, né, ela continuava casada. Então, ela decidiu consultar uma bruxa, uma cartomante, enfim, né? Aqui fala uma bruxa, mas provavelmente é uma cartomante, alguém que faz esse tipo de trabalho. E essa mulher diz o seguinte para ela, que ela prometeu resolver o problema de infidelidade do marido se Elvira trouxesse como pagamento uma hóstia consagrada. Gente, muita gente não acredita, né? Muitos católicos vão para a fila da comunhão, não estão nem aí, mas para você ver como as pessoas que, mesmo as pessoas, né, contrárias à nossa religião, elas acreditam muitas vezes mais do que nós mesmos. Por quê? Essa pessoa ela queria, de fato, profanar a hóstia consagrada, porque ela sabia que ali estava Jesus Cristo. Né? E tem muito caso de pessoas que roubam hóstias na igreja para fazer missa negra, para levar as hóstias para centros de macumba, e são as coisas mais horríveis possíveis que acontecem nesses lugares. Há relatos terríveis, tá, de profanação da Eucaristia. Assim, gente, são coisas muito terríveis de profanar colocando a hóstia em lugares indevidos, profanação sexual. São coisas terríveis, assim, terríveis mesmo. Né? Então, assim, as pessoas acreditam. Elas acreditam tanto a ponto de profanar. Né? Isso é realmente demoníaco. As pessoas acreditam tanto a ponto de profanar. É terrível. Então, ela disse o seguinte, se você me trouxer a hóstia consagrada, eu vou resolver o seu problema. Elvira primeiro ficou meio desconcertada, né? Mas falou, não, tudo bem, vamos lá fazer. Então, o que ela fez? Ela se fingiu de doente, né? Fingiu que estava doente, enganou o padre da igreja, que lhe deu a Sagrada Comunhão num dia de semana. Né? Ela recebeu a Sagrada Comunhão.
E quando ela recebeu a Sagrada Comunhão, naquela época, gente, as pessoas não comungavam nas mãos, tá? Era diretamente na boca. Mas ela, de alguma forma, conseguiu retirar a hóstia da boca e embrulhou a hóstia em um véu, no véu que ela estava usando, né? E aí ela saiu, ela foi andando pela rua, e aí a hóstia começou a sangrar. A hóstia embrulhada no véu começou a sangrar, né? E aí ela, assustada, correu pelas ruas e foi para perto da igreja. E escondeu o véu e a hóstia numa arca de cedro, onde guardava os linhos lavados. Isso em casa, né? À noite, ela e o marido foram acordados com uma visão espetacular de anjos em adoração à hóstia consagrada. Então, ela tentou profanar, a hóstia sangrou, ela mesmo assim não tomou jeito, guardou a hóstia num baú. E aí, de noite, ela e o marido viram anjos em adoração à hóstia consagrada. Né? Ela e o marido foram acordados com essa visão. O casal, arrependido e convertido, de madrugada chamou o pároco e, acompanhado de inúmeros clérigos e leigos, levaram a hóstia de volta para a igreja de São Estevão, onde continuou a sangrar durante 3 dias. Enfim, a Sagrada Comunhão foi depositada em um relicário de ceras de abelhas derretida, onde permaneceu num cálice até 1340, quando se afirma ter havido um outro milagre. Né? Então, teve esse primeiro milagre, depois teve um outro milagre. Então, as manchas cristalizadas de sangue se solidificaram na cera e constituíram-se nas relíquias do preciosíssimo sangue. Então, além da hóstia, né, com sangue, ainda teve as gotas de sangue, as partículas de sangue se tornaram sangue coagulado de Nosso Senhor. Como se pode ver ainda hoje, intactas. Né? Na igreja, ainda você consegue, na igreja lá onde aconteceu o milagre, ainda consegue se ver esse sangue e a hóstia. Várias investigações eclesiásticas foram feitas durante 750 anos. As realizadas em 1340 e 1612 provaram a sua autenticidade. Em 5 de abril de 1997, o bispo de Santarém elevou a igreja de São Estevão a Santuário Eucarístico do Santíssimo Sangue. Então, até hoje, é possível, esse é uma foto da hóstia, até hoje é possível ver o milagre. Então, gente, foram 2 milagres, por tamanha profanação, né? A pessoa queria realmente profanar. Sabe Deus o que essa pessoa que pediu a hóstia consagrada ia fazer com ela. Esse milagre foi revelado esse ano, gente. Tá? É o milagre eucarístico da Polônia. Não sei se alguém aqui vai para a Jornada Mundial da Juventude, mas quem for vai ter a graça de ver, né? E tem a paróquia onde aconteceu esse milagre tem um site na internet. Está tudo em polonês, então não adianta muito. Mas tem um site em polonês onde fala, né, onde se dá mais detalhes sobre o milagre. De novo, gente, profanação, tá? Em 25 de dezembro de 2013, na paróquia de São Jacinto, durante a distribuição da Sagrada Comunhão, uma hóstia consagrada caiu no chão. Né? E logo depois foi recolhida e depositada num recipiente cheio de água. Poucos dias depois, apareceram manchas de cor vermelha na hóstia. O bispo, então, estabeleceu uma comissão para analisar o fenômeno. Gente, como eu disse para vocês, a igreja ela nunca autoriza um culto ou qualquer coisa que seja se o milagre não for comprovado cientificamente. A igreja é muito cautelosa com isso, tá? Até mesmo para não levar as pessoas à idolatria, que seria um pecado. Então, a igreja ela sempre busca, ela sempre estabelece uma comissão, ela sempre estabelece algo para verificar
né? Não é um processo rápido, é um processo demorado. A igreja é muito cautelosa. Então, o que o bispo fez? O bispo estabeleceu uma comissão para analisar o fenômeno. Em fevereiro de 2014, tá, um pequeno fragmento vermelho da hóstia foi separado e depositado em um corporal. A comissão ordenou a extração da amostragem a ser submetidas a análises rigorosas por institutos reconhecidamente sérios. Os primeiros exames foram feitos pelo Departamento de Medicina Forense da Universidade de Varsóvia, em janeiro de 2014. E exames adicionais foram realizados também pelo Departamento de Medicina Forense da Universidade Média de... Gente, não consigo ler esse nome em polonês aqui. É Zigzagzin. O parecer final desse departamento declara que... Eu não coloquei aqui. Ó, na imagem... Né, na imagem que eles da amostra que eles tiraram, verificou-se que os fragmentos de tecido contêm partes fragmentadas do músculo do coração, tá? Que é ele fala aqui, parte do músculo estriado transversal, é mais semelhante ao músculo cardíaco. Os testes também determinaram que o tecido é de origem humana e verificou-se nele sinais de agonia. Como, gente? Como você vai verificar sinais de agonia num tecido humano que foi retirado de uma hóstia? Tá? Isso foi testado por dois departamentos de medicina forense. Então, não é algo assim, um leigo falando, né? Eles estavam, pessoas que estudam isso, que lidam com isso todos os dias. Em janeiro deste ano, de 2016, tá, o bispo local apresentou a questão à Congregação para a Doutrina da Fé no Vaticano. E, em abril, se eu não me engano, a Santa Sé ordenou, ele liberou o culto a essa hóstia profanada, né? Porque, através dos testes, realmente se verificou que é um milagre. Então, a Santa Sé autorizou o culto. E aí o bispo local ordenou ao vigário da paróquia onde aconteceu o milagre, né, que se preparasse um local adequado para a exposição da relíquia e para que os fiéis possam adorar de modo apropriado. Né? Nesse caso aqui foi muito rápido, né? 3 anos levou, mas mesmo assim foram 3 anos. Com toda a tecnologia que existe hoje, com tudo, a igreja é muito prudente. Ela primeiro fez, né, um teste, depois fez novo teste. Quando ela teve o resultado igual nos 2 testes, ela liberou o culto, a hóstia consagrada. Então, hoje essa hóstia está em exposição, e quem for, acredito eu, que possa ser levado a Cracóvia, onde vai ser a Jornada Mundial da Juventude, porque é bom que as pessoas também hoje... Né, não que nós precisamos de milagre para crer, mas nesse mundo em que a gente vive, que as pessoas duvidam cada vez mais, que elas, de fato, vejam que é nosso Senhor Jesus Cristo que está ali. E um outro milagre que aconteceu também é o milagre eucarístico de Buenos Aires. Eu não sabia. Eu descobri sobre esse milagre pesquisando mesmo para fazer a palestra aqui para vocês. E o mais interessante foi na época que Papa Francisco era o bispo de Buenos Aires. Né? Foi ele que coordenou a comissão, os trabalhos lá, orientou como é que devia ser feito. Então, no dia 18 de agosto de 1996, o padre Alejandro Pezé celebrava a Santa Missa em uma igreja no centro de Buenos Aires. Tá? Quando ele já estava terminando a distribuição da Sagrada Comunhão, uma mulher veio até ele e disse que tinha achado uma hóstia descartada em um candelabro na parte de trás da igreja. Novamente, gente, profanação. Profanação. Então, assim, a comunhão na mão permite muito mais profanações do que a comunhão diretamente na boca. Né? Lá na Polônia, a hóstia caiu no chão,
aqui a hóstia foi descartada. Existe muitos casos, como eu disse para vocês, de roubo de hóstias, porque, né, assim, a igreja diz o seguinte: se vai comungar na mão, a pessoa precisa comungar na frente do padre ou do ministro extraordinário, né? A pessoa não pode pegar a hóstia e sair pela igreja fora levando Nosso Senhor junto com ela pela mão. Mas isso não é, infelizmente, isso não é seguido em muitas paróquias. Então, há muito relato de roubo de hóstia para magia negra. Tá? Há muito relato. Em São Paulo, principalmente, há muitos relatos de roubos de hóstias nas paróquias para magia negra. Então, assim, é claro, né? Assim, os milagres comprovam isso. Ou é profanação ou é incredulidade. Então, aqui, mais uma vez, isso aqui, o milagre aconteceu porque foi uma profanação ao corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a hóstia tinha sido descartada lá atrás, a pessoa veio, disse ao padre, né? E como o padre não podia consumir a hóstia, ele colocou em uma tigela com água, porque é isso que a igreja diz, né? Se a hóstia cai no chão, se a hóstia fica suja, você não pode consumir, ou fica imprópria para o consumo, o que você deve fazer? Você deve colocar num recipiente com água para que a hóstia se dissolva. Tá? E foi isso que ele fez. E aí, quando foi na segunda-feira, dia 26 de agosto, tá? Isso aconteceu no dia 18, no dia 26, ele foi abrir o tabernáculo e viu que a hóstia tinha se tornado uma substância sangrenta. Então, dias depois, ele foi lá e ele relatou o caso ao arcebispo local, que era o Papa Francisco. Então, o cardeal Dom Bergoglio, né, ele, na época, estabeleceu uma comissão, determinou que a hóstia fosse fotografada profissionalmente, né, e as fotos foram tiradas em 6 de setembro de 1996. Mostraram claramente que a hóstia, que se tornou um pedaço de carne sangrenta, tinha aumentado consideravelmente de tamanho. Durante anos, a hóstia permaneceu lá, no tabernáculo, né? Eles não divulgaram o milagre para ninguém. Mais uma vez, a prudência da igreja. Eles não divulgaram o que tinha acontecido, né? Como a hóstia não sofreu decomposição, não estragou, não apodreceu, nada aconteceu com a hóstia, então, o que o Papa Francisco decidiu? Ele decidiu mandar analisar cientificamente. E aí, ele tirou uma amostra de tecido, né? Eles tiraram uma amostra de tecido que foi enviado para um laboratório em Buenos Aires. Contudo, ele não disse o que era, ele só mandou, né? Ele mandou e não falou de onde que vinha, não disse o que era, para não induzir nada, né? Então, o laboratório relator tem encontrado células vermelhas e brancas do sangue e do tecido de um coração humano. De novo, do coração. Gente, todos os milagres que você faz teste, a carne é do coração. Todos, né? O laboratório também informou que a amostra de tecido apresentava características de material humano ainda vivo. Novamente, todos os testes que se fazem, o material humano está vivo. Não é de carne morta, é de carne viva, de uma pessoa viva, com células pulsantes. Células pulsantes, como se tivessem em um coração. Né? Como se eles estivessem em um coração. Em 1999, foi solicitado a um renomado doutor lá em Buenos Aires que ele fizesse alguns testes adicionais. Em 5 de outubro, na presença de representantes, né, do cardeal Bergoglio, esse médico ele retirou amostras do tecido ensanguentado e enviou para Nova York, tá? Para análises complementares. Também eles não disseram, né, qual era a verdadeira origem daquelas amostras. Eles não queriam, de novo, influenciar os resultados. Então, eles não falaram
sobre de onde que eram aquelas amostras. Então, o laboratório relatou que a amostra foi recebida do tecido do músculo do coração de um ser humano ainda vivo. Então, de novo, outro teste em Nova York confirmou aquilo que o laboratório em Buenos Aires já tinha dito. É de um tecido de coração de um ser humano ainda vivo. Né? 5 anos mais tarde, em 2004, o Dr. Gomes, né, que foi quem fez os testes, contatou um outro médico e pediu para avaliar uma amostra de teste, novamente mantendo em sigilo a origem da amostra. Esse outro médico, que é o Dr. Zudby, cardiologista renomado, determinou que a matéria analisada era constituída de carne e sangue humanos. O médico declarou o seguinte: o material analisado é um fragmento do músculo cardíaco que se encontra na parede do ventrículo esquerdo, músculo responsável pela contração do coração. O músculo cardíaco tinha uma condição inflamatória e um grande número de células brancas do sangue, o que indica que o coração estava vivo no momento da colheita da amostra, já que as células brancas do sangue morrem fora de um organismo vivo. Além do mais, essas células brancas do sangue haviam penetrado no tecido, o que indica ainda que o coração estava sob o estresse severo, como se o proprietário tivesse sido espancado. Né? Então, para quem acha que é só uma representação, que a missa não é o Calvário, não é o sacrifício de Cristo, uma parte de uma hoxa que virou a carne jamais teria dado um teste, teria dado um resultado deste. Né? E esse não é. Se vocês lembram, né, como eu falei agora há pouco, tem um outro teste que diz a mesma coisa, que o coração estava em estresse. Né? Que o sangue, a coleta, quando fizeram o teste no pedaço da carne, também indica que o coração estava em estresse. E aqui o médico fala, como se o proprietário tivesse sido espancado. A gente sabe que foi muito mais do que isso, né? Não foi só o espancamento, foi a paixão mesmo de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E, inclusive, se vocês procurarem na internet, gente, tem o vídeo do médico falando sobre isso. Tá? Como é muito recente, tem um vídeo. Se vocês entrarem lá, Milagre Eucarístico de Buenos Aires, só colocar no Google, quando aparece, tem um médico que fez a análise, ele dando o testemunho dele. Tá? Então, isso foi uma grande surpresa para o cardiologista saber a verdadeira origem do tecido. 2 cientistas australianos, um cientista Mike Willis e o advogado Ron Tesoriero, testemunharam os testes. Ao saberem de onde a amostra tinha sido recolhida, demonstraram grande surpresa. Racional, Mike Willis perguntou ao médico por quanto tempo as células brancas do sangue teriam permanecido vivas se tivessem vindo de um pedaço de tecido humano que permaneceu na água. A resposta do médico foi: elas deixariam de existir em questão de minutos. O médico foi então informado que a fonte de amostra fora inicialmente deixada em água durante 1 mês, e em seguida durante 3 anos, em um recipiente com água destilada, sendo depois retirada para análise. Então, o Dr. Mike Willis declarou que não há maneira de explicar cientificamente este fato. Como e por que uma hoxa consagrada pode mudar e tornar-se carne e sangue humanos, permanece um mistério inexplicável para a ciência, um mistério totalmente fora da minha jurisdição. Né? Então, aí, a gente vê o poder real mesmo, o poder de nosso Senhor. Né? Que não é uma representação, não é uma brincadeira. Né? A gente que vem à missa desde pequeno, né, que está acostumado com isso, muitas vezes se torna uma coisa banal, gente. Muitas vezes. E não é. Né? E não é de forma alguma. A gente tem que entender que é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo.
né? A gente tem que sempre se lembrar disso, sempre, porque, assim, não sei se alguém de vocês se converteu de uma outra religião ou não, mas eu vejo muito assim, quando alguém se converte, quando a pessoa cresceu, né? Ela nasceu e cresceu no protestantismo e ela se converte ao catolicismo, o amor e a devoção que eles têm e o respeito com a Sagrada Eucaristia. Porque eu acho que para eles não é banal, não é corriqueiro, não é cotidiano, porque para eles é novo, né? E como eles vêm de uma conversão, às vezes eles têm essa percepção muito maior do que a gente, porque a gente está aqui desde pequeno, sempre viu, então se tornou uma coisa simples, né, normal, mas não é. Não é. Esses milagres, eles assim, a gente não precisa do milagre para crer, mas esses milagres reforçam reforçam o que a igreja diz, reforçam que é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Os testes científicos confirmam isso, né? Porque a igreja não está aqui falando, brincando. Teve um caso recente, numa diocese dos Estados Unidos, também, que a água que colocou a hóstia dentro da água, também por profanação, e teve uma mancha vermelha. Testes foram feitos e se descobriu que era mofo. Né, que era mofo, que na verdade aquilo era um mofo por causa do deterioramento da hóstia. Então a igreja é muito prudente, ela não sai por aí proclamando nenhum milagre sem ter feito o dever de casa certinho, né? E aí, o mais impressionante é Ana Catarina de Emerich. Acho que vocês já ouviram falar dela. Foi no livro dela que foi baseado o filme do Mel Gibson. Ela teve visões de Nosso Senhor, da paixão, da morte e da ressurreição. Gente, eu comecei a ler o livro. Eu não consegui. Eu não conseguia ler pelo que Jesus passou. Imagina ver, né? Eu não consegui nem ler. Assim, são atrocidades. Né? O que é relatado nos evangelhos e tudo, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, assim, não é... Ela detalha em pormenores todos os sofrimentos de nosso Senhor. E ela era uma religiosa, tá? E ela foi estigmatizada, ela teve os estigmas de nosso Senhor, e ela tinha essas visões, né? E ela ficou muito doente em 1812. 1812, ela ficou de cama adoentada. Desde então, não pôde mais tomar alimento a não ser água misturada com um pouco de vinho. Mais tarde, só água, ou raras vezes o suco de uma cereja ou ameixa. Assim vivia basicamente da Sagrada Comunhão. Ela morreu em 1824. Então, foram 12 anos. Foram 12 anos que ela basicamente só se alimentou da Sagrada Eucaristia. Tá? Tem vários outros casos, vários outros casos de pessoas que se alimentaram só da Eucaristia também. Um dos casos, se vocês procurarem na internet, mais famosos, é de uma mística chamada Martha Rubin. Ela viveu por 53 anos. Ela morreu em 1981. Ela viveu por 53 anos só à base da Sagrada Eucaristia, né? Ela tinha uma paralisia de faringe. Então, ela não podia comer nada, nem água, nada. E ela mesma falava que ela não conseguia explicar isso. Ela foi acompanhada por vários padres, teve uma comissão que acompanhou. Se eu não me engano, ela passou 2 semanas, ela foi acompanhada 24 horas por dia por freiras e médicos, e ela não ficava sozinha nunca. Até as necessidades que ela precisava fazer, ela fazia no pinico, na comadre lá, e eles recolhiam para fazer análise. E foi realmente comprovado que ela não ingeria nada, nenhum tipo de alimento, até pelas análises, né, da fezes, urinas dela, nada. E ela viveu 53 anos só à base da Eucaristia. Por isso que a gente fala que é o maná, é o pão vivo que desceu do céu. No deserto, eles não viviam com o maná?
Eles só se alimentavam do maná, porque Deus mandava a quantidade certa para que eles comessem por dia, né? Então, é a mesma coisa. A Eucaristia é o nosso alimento espiritual, é o próprio Cristo que se dá por nós, né? Então, diante de tudo isso, né, o que São Cirilo fala? Se algum fragmento vieres a perder, seja para ti como se estivesse perdendo um de teus membros. Ou seja, se uma partícula da Eucaristia cair no chão, né, é como se a gente estivesse perdendo um dos nossos membros. É isso que a gente tem que entender. E Santa Teresa de Ávila fala a mesma coisa. Devemos estar na presença de Jesus sacramentado como santos no céu, diante da essência divina. Como a gente tem se comportado, né, para receber a Sagrada Comunhão? A Igreja, ela diz que o modo, ela ensina, né, há muitos séculos, que o modo mais apropriado de receber a Sagrada Comunhão é na boca e de joelhos. Por que ela ensina isso? Porque ela acredita que é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Deus viesse aqui agora, ninguém ia ficar de pé. Ninguém ia ficar de pé. Ia todo mundo se ajoelhar, ia todo mundo se prostrar em adoração diante dele. E na boca, por quê? Porque assim evita-se muito a profanação. Tanto de partículas caírem no chão, como de hóstias serem roubadas. Né? Não, hoje, a Igreja permite também que se comungue na mão, né? Em pé, na mão, sem problema algum. Mas também tem a forma apropriada de se comungar na mão. Que a mão esquerda esteja por cima da mão direita, que você comungue na frente do ministro ou do padre, né? Que as pessoas não saiam levando Nosso Senhor, e que a mão esquerda, depois que você, né, pegue a hóstia com a mão direita, que ela vá até o queixo, servindo mesmo como um aparador para que nenhuma partícula caia no chão. Eu não sei se vocês aqui, se alguém já viu um vídeo que tem na internet falando Jesus está no chão? Não? Ninguém viu? Você já viu? Ele é um vídeo que uma paróquia, acho que nos Estados Unidos fez, alguém nos Estados Unidos fez, que ele pega hóstias não consagradas, tá, gente? Ele pega hóstias não consagradas e ele põe um pano preto. E só de manusear a hóstia, ele mostra quantas partículas caem. Aí ele fala, Jesus está no chão. Porque quando a gente comunga, infelizmente, assim, essa é a maioria das... como se comunga na maioria das paróquias. Inclusive, tem alguns sacerdotes que se negam a dar a comunhão na boca, não gostam, né, de dar a comunhão na boca. Isso, gente, é proibido pela Igreja. O fiel tem a liberdade de comungar na boca ou na mão. O padre não pode te obrigar a nenhuma das duas formas, entendeu? E nem pode te negar. Ele pode orientar, mas ele não pode te negar. E isso já aconteceu comigo. Eu cheguei para comungar, o padre falou assim comigo, na mão, e eu fiquei lá, olhando para a cara dele. E aí ele me deu na boca, contrariado. E eu me senti exposta também, né? Porque, assim, eu não consigo comungar na mão. É um bloqueio meu. Eu prefiro comungar na boca e de joelhos. Então, eu cheguei lá e ele não quis muito, mas eu fiquei quieta. Se ele não me desse, eu sairia sem comungar, porque eu fiquei muito sem graça. Então, assim, o sacerdote ele não pode fazer isso. A Igreja ela dá as duas opções ao fiel, né? Mas, diante de tudo isso, assim, do que a gente vai lendo, vai aprendendo, vai vendo, né? Por que alguns sacerdotes e por que a Igreja, há muitos e muitos anos, ela prioriza que as pessoas comunguem na boca e de joelho? Primeiro, porque é nosso Senhor. Como é que você fica diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores? De joelho, né? Se ele estivesse aqui presente, você pudesse, de fato, ver nosso Senhor Jesus Cristo de corpo e alma aqui, ninguém ia ficar sentado, ninguém ia ficar em pé, ia ficar todo mundo extasiado de joelho, adorando, né? E na boca, porque
evita-se muita profanação quando se comunga na boca, até mesmo porque quando você comunga na boca, geralmente tem a patena, que é aquele pratinho, tipo, né, pratinho que vem, que a pessoa segura para você comungar. E ali depois a patena é limpa na hora que o cálice é limpo também, né, a âmbula, então as partículas que ali caem voltam para dentro da âmbula. Então, assim, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, né? Sim, entendo que muitas pessoas não consigam ajoelhar, né, obviamente, porque tem questões de saúde, mulheres grávidas, né, tem essas questões também. Não estou dizendo que todo mundo é obrigado a fazer isso. Estou dizendo assim, que a gente tem que ter noção de que é Nosso Senhor, né? Não é uma brincadeira, não é uma representação. Por isso que a igreja também diz, né, que não se tem que representar o corpo de Cristo. Por exemplo, em alguns lugares acontece de que vamos distribuir o pão para as crianças que não fizeram a primeira comunhão. Gente, não é um pão, entendeu? Não é um pão. O que você está ensinando para a criança? É que a hóstia é um pão comum, que é normal. Eu não posso comungar. Não, você não pode, ainda não pode, porque não tem a maturidade, não tem o conhecimento. Mas aí, vamos fazer distribuição de pão para as crianças. Gente, está errado. Essa mentalidade está errada. Não pode. Não é um pão comum. Não é um pedaço de pão. É Nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente não ensina a criança desde cedo que é Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ela chegar lá para fazer a primeira Eucaristia, ela não vai acreditar. Se eu podia comer o pãozinho lá quando eu era pequenininha, qual que é a diferença? Né? Então, é esse tipo de mentalidade que a gente precisa combater. Assim, que eu falo combater que a gente tem que ensinar para as nossas crianças e para as outras pessoas. Porque, novamente, nas igrejas protestantes tem a ceia do Senhor, que eles falam, né? Que é um pedaço de pão mesmo e um pouco de vinho. Eu nem sei se o vinho tem álcool ou não, ou se é suco de uva. Eu não sei como é que é. Mas aquilo é uma representação, não é Nosso Senhor. Né? Porque Cristo foi muito claro. Fazer isso, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele não estava falando em parábolas, ele não estava falando, talvez seja, pode ser que sim, pode ser que não. Se você acredita se você não acredita não é. Não, ele disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Né? As palavras da consagração são muito claras. É o corpo e o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente tem que ter o respeito devido. O respeito devido a Deus. Né? Então, o que a gente tem que fazer? O mínimo que a gente tem que fazer? Se preparar para a comunhão. Preparar espiritualmente, se preparar se confessando, se preparar guardando o jejum que a igreja nos pede, que a igreja pede 1 hora, que 1 hora antes da comunhão você não coma nada. Né? E a gente fazer um momento de ação de graças, geralmente, tem alguns padres que fazem. Eu acho que Padre Tiago faz aqui, não faz? Depois da comunhão. Então, um momento de ação de graças. Se não faz também durante a missa, fica 5 minutinhos depois da missa, faz a ação de graças, porque é uma graça. Né? É a graça que a gente acabou de comungar. É o próprio Cristo. Né? Então, fica 5 minutinhos, faz uma ação de graça depois, porque, geralmente, a gente sai da igreja, parece estouro de boiada. Né? Acabou a missa, o padre nem saiu ainda lá do presbitério e já tem gente... Pronto, parece que está correndo, que a casa está pegando fogo, que alguma coisa está acontecendo. Fica lá, espera, deixa o padre sair, faz seus 5 minutinhos ali de adoração, de agradecimento, de ação de graças, entendeu? Se não faz durante a missa... Porque é importante. A gente tem que cultivar pequenos hábitos. Chega um pouco antes também, se puder chegar um pouco antes. Muita gente chega e fica-se muita conversa dentro da igreja, o que atrapalha o irmão que quer rezar também um pouco. Então, se puder, reza, vai no sacrário. Né? Quando sai de casa, já sai em ação de graças pela missa, em ação de graça pela comunhão que a gente vai receber.
Então, a gente tem que se preparar espiritualmente para receber também nosso Senhor. Mais uma vez, nós não somos dignos de receber nosso Senhor. É uma graça, é uma dádiva, né, gente? Não quer dizer assim que estou fazendo tudo isso, nossa, sou tudo de bom, já estou pronto. Não, não é isso. Mas isso ajuda. Isso ajuda o nosso entendimento, isso faz a nossa fé ficar fortalecida, a gente cresce espiritualmente, tá? Então, assim, todas essas pequenas coisas, né, que são pequenas, não precisa ficar meia hora, fica 5 minutos. Depois você mesmo vai sentir necessidade de ficar meia hora, né? Então, todas essas pequenas coisas fazem uma enorme diferença em como a gente recebe o nosso Senhor. Então, assim, que vocês possam, né, depois de tudo isso que foi exposto aqui, né, que a gente possa ter mais cuidado e mais zelo ao receber a Sagrada Eucaristia. Porque olha o que Paulo fala. O que come e bebe indignamente, come e bebe para si a condenação, não fazendo discernimento do corpo do Senhor. Ou seja, quem comunga indignamente, quem comunga em pecado mortal, quem comunga sem se preparar adequadamente, gente, não sou eu, é Paulo. Paulo fala, olha, lá, isso está na Bíblia, Paulo fala, quem comunga indignamente, comunga a sua própria condenação, né? Então, que a gente possa ter esse entendimento e esse zelo com o corpo de Deus, porque é verdadeiramente nosso Senhor. Bom, obrigada.